Boa tarde, pessoal. Então, dando continuidade aos nossos vídeos aqui em relação aos convênios concedidos, esse vídeo agora a gente vai tratar sobre a execução do convênio concedido, ou seja, nota de empenho, nota de liquidação, a programação de desembolso e a ordem bancária. Então, vamos demonstrar aqui no CIAFIC como que funciona. Então, a questão de empenho, liquidação e pagamento já é de praxe para todos, mas a gente vai executar por causa tem alguns detalhes que é importante no momento de realizar o empenho do convênio, tá? Então, só relembrando lá, execução, clica no botão execução, execução orçamentária, nota de empenho. Então, aqui aparece todas, nessa tela aqui, aparece todos os meus empenhos que estão na minha unidade. Eu vou clicar no botão inserir. Clicando no botão de inserir, ele já aparece automaticamente o número da emissão de empenho. E eu vou colocar o número da minha unidade que eu vou fazer o empenho. Lembrando que esta unidade é a mesma que eu realizei o cadastro lá do convênio, certo? Então, vamos lá. Então, unidade gestora, a unidade 39. Tipo de credor, então eu vou colocar aqui o PJ, né? E qual PJ que eu tenho que colocar aqui? Nesse caso do convênio concedido, é de quem vai receber esse recurso, certo? Então, que eu vou estar fazendo o pagamento desse convênio. Então, como eu fiz o cadastro lá no cadastro de convênios, sendo o beneficiário a Prefeitura Municipal de Palotina, então eu vou fazer um empenho destinado com o credor para a Prefeitura Municipal de Palotina, tá? Então, agora preenchido esse detalhe aqui, agora vamos para a parte da classificação. Então, mantemos passivo a ser reconhecido, o órgão ele já puxa automático, porque eu já preenchi lá em cima. Unidade orçamentária, que a gente vai utilizar aqui, a 3901, a 5014. A natureza de despesa, né? A natureza de despesa é bem importante nesse momento. Por quê? Porque a gente está fazendo um convênio concedido para um município. Então, ele vai entrar como um auxílio, que é no caso lá que é despesa de capital, então é 444042. Observe aqui que ele já puxou automático o sistema, colocando lá o identificador exercício 1, que é do recurso do exercício corrente, e a fonte 754, operações de crédito, sem marcador. Por que que ele puxou automático? Porque essa fonte já está vinculada a essa natureza de despesa, tá? Aqui a gente vai colocar sem detalhamento, né? Que não vai o número do convênio. A gente coloca sem detalhamento. O detalhamento da fonte ele puxa automático, a região intermediária, estado. Esses outros campos todos aqui, ó, eles são todos preenchimento automático. Como a gente não vai ter nenhuma informação, ele preenche tudo como zero. PADV é a mesma coisa, ele preenche como zero. E vai abrir agora aqui as abas do convênios, tá? De convênios. Então, a gente tem aqui convênios de receita. Esse convênio de receita que a gente cadastrou, esse convênio que a gente cadastrou, ele é um convênio de receita ou despesa? É um convênio de despesa, certo? Então, no convênio de receita aqui, como ele é um campo obrigatório, eu coloco 000, convênio não identificado. Ele me abre a opção convênio de despesa. Opa, tá? Lembra que lá a gente fez no primeiro vídeo o convênio 230082? Então, ele está aqui, ó, com o seu descritivo. Então, eu seleciono ele, certo? Aqui, selecionando esse convênio, ele já aparece aqui toda a questão de crédito disponível, crédito empenhado, cota orçamentária liberada em relação a esse convênio. Neste caso, eu vou colocar o meu contrato 00, porque ele já, como eu trato ali da natureza 444042, que é auxílios, ele já não me dá opções de contratos. Depois disso, nós vamos tratar lá nos convênios recebidos, que esse também é uma opção que tem que ser preenchido. Então, este campo aqui, ó, é muito importante que os senhores realizem o preenchimento, tá? Por isso que é importante o quê? Primeiro passo, quando a gente tem um convênio, é o cadastro do convênio, que ele vai precisar ser gerado no sistema para eu poder vincular aquela execução da despesa em relação àquele convênio. Então, aqui, ó, 230082, que é um convênio que a gente cadastrou. Partimos para a próxima aba, que é o detalhamento. Então, vamos colocar aqui empenho global. Vou colocar outros não aplicáveis. Tá? Não aplicável, ele já faz o preenchimento automático.
O material coloca, é obrigatório preenchimento, então a gente coloca origem nacional, Paraná, e vamos colocar Curitiba, certo? Item, então inserimos. Qual que é o item patrimonial que a gente está tratando? A gente está tratando de convênios concedidos. Então, como eu já informei lá na primeira aba classificação, que eu estou tratando de um convênio de despesa, ele já me aparece aqui, ó, convênios concedidos, tá? Automaticamente o subitem de despesa que eu já preenchi, né, que é o auxílio aos municípios, e vou colocar o valor. Qual que é o valor desse convênio que eu vou ter que desembolsar? O valor total é 2.500, o valor que eu de concessão é 2.500 e o valor de contrapartida é 250. Só que o que importa para nós aqui é o valor de concessão, porque a gente está concedendo, né? Então a gente coloca lá R$ 2.500. Clica no botão confirmar, certo? Próximo aba, produtos. Eu vou ter que inserir, clica aqui no botão inserir. Produto, daí a gente pode colocar aqui convênio. A gente colocou lá que é o 05/12 de 2023. Aqui você faz toda a descrição do convênio, né? Então, vamos colocar aqui também, pode colocar tudo do que se trata. Unidade de fornecimento, a gente coloca unidade, a quantidade 1, certo? E R$ 2.500. Lembrando que lá no primeiro vídeo eu fiz um cronograma de desembolso diferente, tá? Só que para a gente não ficar perdendo tempo aqui de eu ficar fazendo vários empenhos, várias liquidações, várias PDs, eu vou fazer um empenho unitário e fazer o desembolso de uma vez só, tá bom? Então, confirma. Beleza, ele criou aqui. Agora eu vou para a aba cronograma. Na aba cronograma, dezembro também vou fazer o valor de R$ 2.500. Perfeito. E tá ok. Processo, na aba processo. Aqui eu tenho que digitar o número do protocolo, tá? O número do protocolo do convênio que eu cadastrei lá no início. Nesse caso aqui, só como a gente está simulando, vou colocar 1 a 1, tudo 1, né? Que daí já está cadastrado no sistema. E a observação, eu posso colocar aqui do que se trata esse convênio, né? Esse empenho. Então, empenho referente ao convênio número tal para a construção da companhia do 31º Batalhão da Polícia Militar, faço todo o descritivo, ok? Nesse caso aqui, só para a gente agilizar, vou colocar só teste. Perfeito? Preenchi todos os campos. O que eu faço agora? Clico no botão contabilizar. A Prefeitura de Palotina está com uma inadimplência aqui, mas não tem problema. Clicamos sim, ok? Perfeito. Então, o que aparece aqui? Gerou nota de empenho, número 2023, ENE 000052, dentro da unidade gestora 39, CESP, relacionado ao convênio. O que a gente pode ver agora aqui? A gente vai olhar o espelho contábil, certo? Então, aqui no espelho contábil, a gente já vai identificar algumas coisas, tá? Então, aqui ele faz o lançamento padronizado, né, de convênio, de empenho, até aqui. E desses lançamentos para baixo, podem verificar o que ele fez. Ele já criou lá nas contas de controles, então ele tirou, debitou lá no convênios a liberar e creditou em convênios a pagar. Nas 8.9, ele fez lá o registro de despesa e convênios empenhados. Lembram que eu comentei lá atrás que esse número aqui, ó, 230082, ele vai acompanhar o convênio sempre. Então, toda a movimentação que tiver naquele convênio, desde que lá nessa tela aqui, ó, de classificação, que eu tenha informado o número do convênio, sendo ele de receita ou de despesa, na contabilização ele sempre vai aparecer aqui. E qual que é o padrão? É sempre o número do convênio seguido do CNPJ do credor, ok? E nas outras contas aqui são as demais informações que também são informações importantes, né? Qual que é a fonte que eu estou tirando, qual que é a espécie, enfim, várias outras informações aqui. Então, feito a nota de empenho, a gente vai partir agora para a liquidação desse empenho. Então, vou lá novamente, execução orçamentária, nota de liquidação.
tenho todas as liquidações que já estão na minha UG, mas eu vou inserir uma liquidação. Então, eu tenho que ir aqui no botão inserir. Aqui na identificação, a data já é automático, e eu vou colocar lá a UG 3900, certo? Reconhecer o passivo e liquidar, da mesma forma. E neste caso aqui, ó, eu não preciso nem preencher, né? Na liquidação, eu não preciso nem preencher os dados aqui do credor. Se eu já anotei aquele empenho que eu tenho, eu venho aqui e clico na lupinha do lado da nota de empenho, tá? Então eu sei que aquele empenho que eu fiz foi o empenho 0052, que foi para a Prefeitura de Palotina, de R$ 2.500. Então eu venho aqui, seleciono ele, que aqui vai aparecer todos os empenhos que têm saldo para serem liquidados, tá? Então eu clico nele, selecionei, o sistema faz o preenchimento automático de tudo. Então você não precisa preencher manualmente. Ele puxa todas aquelas informações que eu já coloquei lá no empenho. Então, a natureza, a fonte, aqui ó, que é a informação importante, que é o número do convênio, né? E o órgão, tudo certinho conforme tá lá, foi preenchido lá na nota de empenho. Próximo passo qual que é? Eu venho aqui para o itens. Neste itens, pode ver que ele já puxou também automático aquele preenchimento que foi feito lá na nota de empenho, tá? Então, o que que eu faço? Eu clico nele e clico no botão alterar. Tem casos, o que que acontece? Como aquele cronograma de desembolso lá, e lá no cadastro, eu coloquei lá que eles seriam 3 cronogramas de desembolso. O primeiro, 250, que seria da contrapartida da prefeitura, um de 500 e um de 2.000. Eu poderia agora aqui, diante do cronograma de desembolso que a gente colocou lá no cadastro, liquidar somente R$ 500 esse empenho, tá? E depois liquidar na outra fase do cronograma de desembolso os outros 2.000. Mas para adiantar e para a gente não precisar ficar fazendo vários empenhos, várias liquidações, eu vou fazer a liquidação total desse empenho, certo? Então, coloco aqui o 2.500 e clico em confirmar. Tá? Documentos comprobatórios, também é um campo que é obrigatório preenchimento. Então, a gente tem várias situações aqui. E temos também o termo de convênio, certo? Então, eu coloco ali termo de convênio e clico aqui no botão inserir. Número desse convênio, 05 do 12 de 2023, ou pode colocar o número automático também. Vamos colocar a data de hoje, a competência, 12 de 2023, número do processo, que é o número do protocolo, coloco tudo 1, e o valor deste documento. Tipo e série, mais relacionado à nota, então a gente coloca 1. Opa, digitei errado o número, a competência aqui. Certo? Criou aqui. Vamos verificar aqui que na aba processos, ele já vem preenchido automático, e na observação também ele já vem preenchido. Então, esse aqui não precisa selecionar nada. Um detalhe que é bem importante que eu não falei ali no empenho, é essa botão aqui, diagnóstico contábil. Então, antes de eu contabilizar esse documento, eu posso clicar aqui no diagnóstico contábil e ver se está tudo ok os lançamentos que ele vai gerar nessa liquidação. Esse é bem importante. Se eu tiver algum saldo invertido, alguma falta de saldo em alguma conta, algum problema em algum lançamento, o que que vai acontecer? Ele vai aparecer aqui em vermelho. Ele não vai deixar eu prosseguir. Então, sempre é interessante dar uma olhadinha antes de contabilizar o documento. Então, eu venho aqui e clico em contabilizar. Sim, ele gerou a nota de liquidação 0039, certo? Agora a gente pode clicar aqui na aba espelhos e verificar os eventos contábeis. Então, podem perceber aqui essa parte que é importante também. Então, ó, ele faz um adiantamento de transferências voluntárias. Por quê que ele faz esse débito nessa conta? Porque ainda até que a prefeitura preste conta, que execute todo o recurso, esse recurso é do Estado, certo? Então, por isso que ele faz o débito ali na 11.315. Depois que ele presta conta, a gente faz a baixa lá na prestação de contas disso aqui, contra convênios a pagar, certo?
E daí, novamente, aqui embaixo lá, ó. Então, ele faz aí todos os lançamentos de uma liquidação. E aqui embaixo, nas 8.9, ele faz lá convênio de despesa, convênio empenhados, despesa e convênios liquidados, despesa. Aí ele faz o débito nos convênios a pagar e passa a convênios a comprovar. E observe novamente aqui, ó, que nessas contas de controle, o convênio sempre está sendo acompanhado. Então, a qualquer momento que eu for lá consultar o saldo dessa conta, eu vou saber o que está acontecendo em cada situação. Dando continuidade, então, a gente vai realizar a programação de desembolso agora, tá? Então, clica lá no botão execução, execução financeira e PD orçamentário. Então, aqui aparece todas as PDs que estão disponíveis para a minha unidade. Clica no botão inserir. A data da programação, eu vou colocar a data de hoje, certo? Data de vencimento, colocar a data de hoje também. A minha UG, então vai ser a 39. Então, eu vou colocar a OB de regularização aqui, só porque para a gente pagar por ofício, tá? Então, número de um ofício qualquer. E da mesma forma que a nota de liquidação a gente fez lá, a gente pode fazer agora aqui para a gente buscar essa nota de liquidação. Então, eu tenho aqui a minha nota de liquidação a 0039, no valor de R$ 2.500, disponível para ela ser programado o desembolso. Então, clico em OK, ele vai preencher todas as informações automaticamente. E aquele detalhe importante, né? O convênio de despesa, que tem que aparecer aqui sempre. O G pagadora. Quem que vai ser o G pagadora? Nesse caso, é o Tesouro. Por quê? Porque ele é um recurso vinculado ao Tesouro. Quando a gente se tem uma unidade que ela tem recurso próprio, daí é a própria unidade que é o G pagador. Então, selecionar aqui o domicílio bancário de origem, a gente coloca a conta 160 mil para ela ter saldo, e aqui o domicílio bancário de destino, que seria o domicílio bancário da Prefeitura de Palotina. Mas como a gente não fez o cadastro, a gente vai colocar uma outra conta aqui só para complementar. Então, a competência 12 de 2023. E agora a gente clica aqui na aba, então aqui está todo preenchido o detalhamento. Então, agora a gente clica aqui na aba itens. Viu que podem perceber que ele já puxa automático. E aqui eu tenho duas opções. Ou eu seleciono ele e clico em alterar, que eu posso fazer a programação de desembolso parcialmente conforme o cronograma de desembolso, ou total, ou eu posso clicar aqui também e tem esse botãozinho aqui no canto, pagamento integral. Eu só seleciono aqui, automaticamente ele vai puxar o valor integral para realizar o pagamento, certo? A aba pagamentos não precisa selecionar nada. A aba processo ele já vem preenchido lá do empenho e a aba observação também. Então vamos dar uma olhadinha aqui no diagnóstico contábil. Ele está tudo certinho, não está vermelho. Se ele tivesse algum problema, ele aparecia em vermelho, tá? E então eu clico no botão contabilizar. Só um detalhe antes de contabilizar aqui, ó, para não confundir. Então sempre que eu tiver ver os lançamentos, ou a diagnóstico contábil, ou só depois que eu contabilizar. Porque se eu clicar na aba espelho aqui agora, ó, ele não tem nenhuma nota patrimonial, ele não realizou nenhum lançamento. Então, ele só vai aparecer aqui no espelho contábil depois que eu contabilizar, certo? Então, clicamos em contabilizar, clique em sim, pronto. Gerou aqui, ó, a minha PD 0038 e agora apareceu aqui no espelho contábil, ó, os eventos realizados. Então, ele debitou lá na PDS a emitir e PDS creditou na PDS a pagar. Agora a gente tem que realizar o quê? O pagamento dessa PD, a execução da PD, tá? Então, feito isso aqui, agora a gente vai para a execução da PD. Então, eu clico no botão sair. Então, novamente, vou aqui em execução, execução financeira, e aqui do ladinho eu tenho a execução da PD. Então, vamos procurar aquela PD para realizar o pagamento. Então, aqui, quem que é o G pagadora? É a 39? Não, lembrem lá que a gente colocou que é a 99, o recurso é do Tesouro, tá? Então, eu posso colocar aqui 99 e posso colocar o G emitente também. O G emitente é 99, é 39, certo? Posso selecionar a conta aqui para ele fazer uma busca melhor, ou só coloco o G pagadora, é o G emitente, e venho aqui no cantinho direito superior e clico em pesquisar.
certo? Então, procuramos aqui, ó, a gente tem duas PD orçamentária disponível para pagamento. E qual que é a nossa? A nossa é essa aqui, né? É o recurso do Tesouro, 3900, município de Palotina, R$ 2.500. Então, eu clico aqui no botãozinho esquerdo, seleciono ele e clico aqui, ó, no botãozinho do lado direito, executar. Selecionei e clico em executar. Qual que é o nome dessa PD? Vamos colocar o nome dessa PD, o número do convênio. Convênio é 230082. E clico em confirmar. Lote enviado, né? Convênio 3 foi enviado a execução das PDs. Então, clico aqui para acompanhar a execução dessa PD agora. Ok. Podem verificar que ela está verdinha. Se ela está verdinha, ocorreu tudo corretamente, tá? Se ela tivesse vermelha, é que deu algum problema em alguma conta de inversão de saldo, certo? Aí apareceria aqui esse log e você visualizaria qual seria o problema que ele teria. E para eu verificar agora o espelho dessa ordem bancária. O espelho dessa ordem bancária está aqui. Então, eu tenho a PD e a ordem bancária. Clico aqui, ó, que ela gerou a ordem bancária 0029, né? Com essa execução dessa PD, gerou essa ordem bancária. E eu venho aqui, ó, espelho contábil. Então, aqui aparece todos os lançamentos que foram realizados na execução desta PD, certo? Então, em relação à execução do convênio, seria isso. O detalhe importante que a gente tem que sempre lembrar, lá no início, quando eu vou fazer o empenho, tem que informar o número do convênio de despesa. Se a gente não informar lá no empenho, que é o primeiro passo, que depois ele puxa tudo automático, o número do convênio de despesas, se você cadastrar o convênio e não informar o número do convênio de despesa lá no empenho, você vai ficar com saldo na conta lá de controle daquele convênio. Você nunca vai conseguir dar baixa nele, porque você vai executar o convênio, você vai executar aquela despesa sem estar relacionado ao convênio. Então, sempre tem que ser informado o número do convênio. Perfeito? Então, em relação à execução da despesa desse convênio, nota de empenho, nota de liquidação, PD e OAB, seriam isso. A gente encerra esse vídeo por aqui e vamos passar para o próximo vídeo, que a gente vai tratar do registro dos rendimentos da aplicação dos recursos.